que a luz é tão forte que nem precisa. Está conseguindo ver? Eu estou na tua frente. Ou qualquer coisa vai para ali, né? Muito bem. Eu não sei se tem algum aviso antes da ministração, acho que não. Então vamos lá. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, ministra a tua igreja, agora através dessa videoaula, de um jeito diferente, porém mais eficaz, porque eu sei que o Senhor vai fazer as imagens ficarem grudadas na mente e no coração do teu povo neste lugar. Também aqueles que hão de assistir pelo YouTube ou pelo Facebook, que o Senhor possa de igual forma ministrar aos seus corações. Te pedimos a tua bênção, que o teu Espírito Santo esteja à frente de tudo, que o diabo seja neutralizado, que todo mal seja rechaçado e que o nome de Jesus brilhe uma vez mais em glória e louvor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Então, dando sequência à nossa ideia sobre o que pode detonar uma igreja local, o que pode fazer uma igreja deixar de funcionar. Jesus está perto de voltar, sim ou não? Sim. Sim. Só que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, maiores serão as lutas também, sim ou não? O diabo vai ou não vai imprimir todo o esforço, o máximo que ele puder, para segurar o máximo de gente que ele puder aqui para não subir no arrebatamento? O diabo vai tentar fazer isso, sim ou não? Sim. Sim. O pecado no mundo está cada vez maior, o pecado na sociedade está cada vez pior, então a tendência é a chapa esquentar mais, a tendência é a luta aumentar mais. Mas o que é que Jesus prometeu em Mateus 24? Aquele que perseverar até a metade será salvo. Não. Amém? Não. Até a metade? Não. Até quando? Fim. Até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será? Então falta muito pouco para chegar nesse fim. E a gente tem que ficar mais firme, mais perseverante. Bom, e aí está passando? Não está passando? Parece que o programa às vezes dorme, né? Aí passou. Passou. Olhem para a tela, irmãos. E a vantagem de usar o data show é porque às vezes com a folhinha de papel na mão dá mais som. Aqui não, porque eu vou ficar pedindo para você ler, para você participar e a hora vai passar, você não vai nem ver. Vamos lá, recapitulando. Nós já vimos até hoje que o que pode destruir a vida de uma igreja local. Pastor Cassiano, uma igreja não pode ser destruída. Ela é a extensão do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo dele na terra. Então uma igreja não pode ser destruída, é verdade. A igreja como um todo. Mas igrejas locais podem ser detonadas. Exemplo, os crentes na China estão sofrendo a maior perseguição da história, ou uma das maiores perseguições da história. O líder do Partido Comunista lá na China agora, o Xi Jinping, está fechando igreja. Os pastores que não rezarem na cartilha do Partido Comunista Chinês estão perdendo as igrejas. E ainda, eles estão suspendendo o que seria o auxílio emergencial, que aqui a gente chama de auxílio emergencial no Brasil, lá na China, o Bolsa Família deles lá, quem é cristão está perdendo. Então está acontecendo uma terrível perseguição aos cristãos na China hoje. Bem copiando o modelo do que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não foi o país mais fechado para o evangelho a vida toda. Já teve cristianismo lá. Até que surgiu uma família que foi mandando, fechou com o comunismo, acabou. Cuba, antes da família Castro assumir Cuba, a Igreja Batista de Cuba era uma das mais poderosas da terra, anos 50, anos 40, mandava missionário para o mundo inteiro. Entrou a família lá dos Castros, implantou o comunismo e fechou. Até 10 anos atrás, a Venezuela tinha muita igreja evangélica top. Eu conheço pastores amigos meus na Bahia que já estavam planejando, quando se aposentarem, irem morar na Venezuela para ajudar trabalho missionário no norte da Venezuela, que era um lugar lindo, bonito, chique, organizado, com boas igrejas. Eu tenho um amigo meu que dizia, rapaz, quando eu tiver para jubilar, eu vou lá para a Venezuela, morar lá, porque lá é muito bom. Cadê as igrejas evangélicas na Venezuela agora? Acabaram, não tem mais, o governo suprimiu, acabou. E nós estamos hoje no Brasil vivendo uma guerra, né? Se estica e puxa, vai, não vai, é, não é. E aí, será que conseguem acabar com a igreja evangélica no Brasil? Será que vão continuar nos oprimindo e tal? Então existe uma guerra. A igreja de Cristo, de uma maneira geral, nunca será destruída. Mas igrejas locais podem ser fechadas e destruídas. Seja por ataque diabólico, por potestades, como foi lido na leitura oficial essa noite,
pelo evangelista Gerson, potestades e principados que operam na política, que é coisa grande, coisa terrível, que de repente o povo nem vê, já está amarrado, já está preso, não sabe como se desvencilhar, ou através de erros e acontecimentos até dentro da própria igreja. Bom, o que impede uma igreja, aí qual é o raciocínio contrário? O que impede então uma igreja de fechar, de deixar de existir? Bom, se essa igreja for fundamentada na palavra e não na opinião de homens, né? A gente vê que a igreja romana é uma igreja que está aí há 2000 anos, só que a palavra, às vezes, do clero é mais importante do que a Bíblia, é ou não é? O que vale mais numa missa? O que é dito ou o que a Bíblia diz? Na maioria das vezes é o que eles inventam, é a filosofia. E aí não dá certo. O que importa é o que a palavra diz. Se a gente estiver firmado na palavra, a própria Bíblia diz que a gente está firmado na rocha, não há o que temer. Igreja que usa a Bíblia como base de sustentação, essa igreja vai falir? Sim ou não? Essa igreja vai fechar? Não. Trazendo esse raciocínio agora para a sua vida, você individualmente, não olhando uma igreja ou olhando todo, você como crente. Se você é um crente que lê a Bíblia todo dia, estuda a Bíblia, e com todas as fraquezas e defeitos que todos nós temos, você procura obedecer a palavra de Deus, você vai ficar firme, sim ou não? Sim. Você será inabalável, sim ou não? Sim, 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 porque a palavra de Deus vai te dar esse poder de ser crente, de ser firme, de ser inabalável. Quanto maior for o seu conhecimento bíblico, e não só conhecer, mas conhecer e viver, mais invencível você se tornará. A palavra de Deus diz no Salmo 1, a gente estudou isso aqui, que tudo quanto fizer, prosperará. Aquele que se apega na Bíblia, que medita nela de dia e de noite, tem uma promessa. Tudo que você botar a mão para fazer vai dar certo. Tudo que você botar a mão para fazer vai avançar. Tudo que você puser a mão para fazer vai funcionar. Porque você tem Bíblia na sua vida. Olhando para cá, leitura, estudo. Lembra que nós estudamos? Persiste em ler, estudar. Então tem que ler, tem que parar para pensar no que leu. Tem que meditar, tem que gastar tempo. Não é aquela leitura rápida, se eu ver pastor não contará, ela faz 24, e mas a medida que algo, nem já corre para fazer alguma coisa. Isso não vai funcionar, você tem que parar, tem que refletir. Além da palavra, bons livros, aumente seu conhecimento bíblico, pratique isso, nunca será abalado. Segundo, além de ser firme na palavra, toda a igreja e todo crente também tem que ser firme mais forte, na oração. Quando você lê e estuda a Bíblia, você conhece a Deus na mente, no raciocínio, na lógica, naquilo que Deus nos fez seres humanos. A gente não é cachorro, nem periquito, nem papagaio. A gente é humano, a gente pensa, a gente raciocina. Então, através da leitura, o nosso raciocínio é satisfeito com relação sobre quem é Deus. Quem é Deus? Deixa eu conhecer Ele aqui. Você vai ler e vai conhecer. Só que a oração, ela te dá um outro conhecimento de Deus, que a teologia chama de conhecimento intuitivo, intuição, ou seja, é na alma, é na emoção, é no sentimento. Palavra, estudando Bíblia, lógica e raciocínio. Orando, percepção sensorial, percepção, intuição, sentimento. Exemplo, você está ajoelhado lá na beirada da sua cama, lá na sua casa, orando. Oh Jesus, me ajuda que eu preciso da tua vitória. Você não tem um sentimento de quem é Jesus? Tem ou não tem? Você não vê ele, mas você não começa a ter assim um sentimento sobre quem é essa pessoa com quem você está falando? É ou não é? Você não sabe como ele é, você não está vendo a forma dele, mas dentro do coração você não sente estar falando com a pessoa. E quanto mais anos de crente vai passando, mais orando, mais você não vai conhecendo esse Jesus por um sentimento. É assim ou não é? Isso é a tal da intuição, que a antropologia bíblica chama. Então eu preciso ler a Bíblia para ter a lógica, para não seguir um Jesus que não existe. Eu vou inventar um Jesus que não existe. Então, qual é o Jesus de verdade? É o que está na Bíblia. Eu vou ler, estudar, vou conhecer. Mas não adianta só ter a razão, eu preciso também ter a emoção. E essa emoção acontece através da oração. Ler a palavra, por isso a Bíblia diz: antes crescei de novo, Então, como é que eu cresço? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Nenhuma igreja que é firmada em Bíblia e oração jamais irá quebrar, jamais irá falir. Nenhum crente que estuda a palavra e ora todo dia jamais irá se desviar.
Toda pessoa que se desvia da igreja, se desvia porque parou de ler a palavra e parou de orar. E essa pessoa larga Jesus e depois larga a igreja. É sempre assim. Antes da pessoa ir para o mundo e voltar para a cachaça, ela continua às vezes até dentro da igreja, mas ela não está com Jesus. Aí depois é que larga de uma vez e vai e enfia o pé na jaca. Mas o processo é sempre o mesmo. Você se afasta da leitura da Bíblia, você não enfrenta mais a Deus em oração, foi o que Adão e Eva fizeram, quando eles perceberam que estavam em pecado, eles não queriam mais falar com Deus, se esconderam de Deus, tinham vergonha de Deus. Quando você lê a palavra e ora, você se fortalece. E, para arredondar isso, vem a terceira questão, que é o jejum. E o que é o jejum? São as duas coisas juntas, não é isso? O jejum é o momento em que você dedica mais consistentemente, mais profundamente, você dedica mais tempo ainda a quê? A palavra e a oração. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você está trabalhando, está lutando, pega a condução, vai para o seu trabalho, vai para a rua, vai para cima, vai para baixo, corre para lá, corre para cá, tem trabalho, sobe na escada, tem um monte de afazeres. Você tem que achar todo dia um tempo para parar, nem que seja no mínimo 20 minutos. Para quê? Ler a palavra, pensar naquilo que leu e orar, confessar pecado, desabafar, buscar. Você tem que ter isso, você tem que alimentar seu espírito com Bíblia e você tem que puxar o oxigênio de Deus através da oração. Se não fizer isso, vai morrer, vai se desviar, vai voltar para o mundo, para o forró, para a cachaça. Se não ler a Bíblia e orar todo dia, não fica firme, o mundo está cruel, ok? Só que você não pode passar um mês inteiro só tomando um copo de suco ou comendo uma coxinha. Você tem que parar uma vez no mês e comer uma rabada, um mocotó, uma buchada de bode, um negócio forte, um tutano. Esse tutano é o jejum. Tem muito crente fraco porque fica comendo coxinha com suco, com Coca-Cola a semana inteira, ou seja, aquela leitura da Bíblia rápida, aquela oração rápida. Você está sobrevivendo, mas não está crescendo. Tem que ter um dia para. Você tem tranquilidade de vir à escola dominical aos domingos? Então, no mínimo no domingo, não come nem bebe, vem em jejum. E aí você está ouvindo a palavra, com a lição, aprendendo. Aí depois você ajoelha, tira um momento de oração. Chegou em casa, você sentiu que ainda não foi suficiente, ainda não tomou o caldo do mocotó todo. Não corre direto para o almoço não. Entra no quarto, fica mais meia horinha no quarto, orando, cantando louvores. Aí depois vai e almoça. Olha o mocotó que tu botou para dentro. Você está forte, você está firme, você está crente, você está consolidado, você está fortalecida. Agora, se você não vigiar e fazer isso, você corre o risco de ser uma igreja que pode falir. Você corre o risco de ser um crente que pode se desviar. Não tem jeito. Qual é o maior exemplo para nós cristãos sobre isso aí? O próprio Senhor Jesus. Jesus jejuou, sim ou não? Sim. Jesus orava muito ou pouco? Muito. Cadê o homem? Está dentro do barco. Cadê o homem? Está subindo um monte. Cadê o homem? Está sozinho lá com o pai. Cadê o homem? O homem sumiu. Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o filho do homem? Está em algum canto aí. Ou ele está orando, ou ele está jejuando. Ah, mas e Bíblia? Não, aí é a educação judaica. Ele deu Bíblia do início do juízo dele. 3, 4 anos de idade até os 12 anos, o judeu, ele aprende mais de 5.000 leis. Quando Jesus entra no templo aos 12 anos de idade para discutir Bíblia com os fariseus, é porque isso faz parte até hoje em Israel da cultura ortodoxa. Então Jesus aprendeu ali durante 5, 6, 7. Toda a educação primária dele foi Bíblia pura. Então ele já teve aquele conhecimento forte da palavra, como é comum até hoje com os judeus radicais ortodoxos. Então Jesus tinha a Bíblia, Jesus orava muito e Jesus também jejuava. Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, fonte de água viva. O futuro dessa igreja depende de ser uma igreja firmada na oração e no jejum. Entrando na ministração de hoje, o que mais seria? Qual a quarta coisa que faz uma igreja avançar, crescer, prosperar, tem salvação, tem novos convertidos, tem libertação, tem transformação? E não só a igreja como crente individualmente, não é isso? O tempo todo a gente está falando, a igreja e você. A igreja e você. Você pensa na igreja, pensa em você. Qual seria? Suspense. Esse passador está... Vai no dedinho aí, me ajuda. Tá de novo. Ele dorme, né?
fica no estado de sonolência. Esse quadro aqui, alguém já conhece esse quadro? Quem conhece? Levante a mão. Quadro antigo. Só a irmã Ana conhece. Eu criei os meus filhos, Daniel e Gabriela, com esse quadro. Eu tenho esse quadro em casa, desse tamanho assim. Ó, aqui é uma cruz, né? A cruz. Aqui é Jerusalém Celestial, cidade de ouro. Aqui tem um pregão, outro pregão, sangue escorrendo. Tá vendo aqui? Aqui o sangue escorrendo. Aqui tem umas setas e aqui é o fogo das profundas dos infernos. Tá vendo lá? O fundo dos infernos lá. Aí aqui tem teatro, tem cinema, né? Esse quadro foi feito nos anos 50, 60, até cinema era pecado. Descendo a ladeira para o fundo do inferno lá. Ó. E a multidão, a maioria está indo para o inferno. E pouquinhos estão indo, ó, passa aqui, tem uma igreja aqui, passa pelo sangue aqui, atravessa aqui, pouquinhos estão entrando na cidade de ouro, Jerusalém Celestial. E qual é o texto que está ali? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e o caminho para a perdiz, lá de Mateus 7, 13, 14. Então a porta aqui estreita para o céu é a porta larga lá, para o fogo dos infernos. Não é? Você vê que quem teve a inspiração para pintar esse quadro, pintou a realidade, inclusive dos dias de hoje, né? Tem muito mais gente indo para o inferno do que indo para o céu, sim ou não? Sim. E se essa lógica é verdadeira e é, uma igreja que tem sucesso, que avança, que cresce, que não falha, um crente que tem sucesso, que avança e não quebra, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, e ele tem o que mais dentro do coração dele? Amor. Por quê? Pelas almas. Amor pelos perdidos. Ou seja, me ajuda aí no passador. Eu troquei a pilha. O nosso computador está bem. Ele está lento. Não, é o computador. Vamos lá? Aí. Vontade de ganhar almas. Podem ler comigo? 1, 2, 3. Vontade de ganhar almas. De novo. 1, 2, 3. Vontade de ganhar almas. Crente que lê Bíblia, estuda a palavra, ora, jejua e tem vontade de ganhar almas, esse crente vai ter sucesso, vai avançar. O que a gente está ministrando aqui nessas quartas-feiras, irmãos? O feijão com arroz, irmãos. O beabá da vida cristã. Não existe. Não tem como você ser um crente salvo por Jesus Cristo se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não jejua e se você não evangeliza, não ganha alma para Jesus. Se você não fizer no mínimo essas 4 coisas, você é apenas um frequentador de igreja. E uma igreja evangélica que perdeu a vontade de ganhar almas, ela deixa de ser uma igreja e se transforma num clube, se transforma num condomínio, né? Você vê a bronca de Jesus com as igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. Ele chega uma hora que Jesus fica chateado com uma das igrejas, porque eles eram super ocupados, mas perderam o primeiro amor. Super ocupados. E o pior de todas, que é a fase que a gente está vivendo hoje, é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja cheia de vaidade, dizia assim: rico sou, não tenho falta de nada, mas não fazia a obra de Deus, não pensava em ganhar almas mais. Virou um clube social. Imagine o quanto de igrejas que eu já conheci na minha vida, e já ouvi muitos ministérios que perderam o desejo de salvar almas, sabe? Se alguém aceitar Jesus é um detalhe. O bom é a gente continuar aqui comendo, fazendo churrasco, alugando sítio para tomar banho de cachoeira, tomar banho de piscina, jogar futebol. Nada contra, isso tudo faz parte, né? A pandemia hoje não deixa isso acontecer, mas existem igrejas hoje que só vivem disso, só de comer, de fazer festa, de fazer comida, de tomar banho, de jogar bola, e vira um clube, e vira assim, e almas. E aquele quadro, as pessoas estão ou não estão morrendo? Vê se passa a próxima. Olha lá, as pessoas estão ou não estão indo para o inferno? O inferno está ou não está aumentando a população? E aí nós fomos salvos por Jesus, para ficar agora de boa, dentro de uma igreja, com ar-condicionado gelado, só fazendo da igreja como se fosse um clube. Que coisa boa, irmão, eu estou salvo, o resto lá que vá para o inferno, o diabo que o carregue. Não. A igreja tem que sair das 4 paredes, sim ou não? Sim. A igreja tem que evangelizar, sim ou não? Sim.
Sim. A igreja tem que correr atrás dos novos convertidos, sim ou não? Sim. A igreja precisa crescer e multiplicar o número do seu rebanho, sim ou não? Sim. O pastor Jesus está muito feliz que a igreja tenha 25 membros, está, mas ele quer que tenha quantos? 100 no mínimo. A parábola das 100 ovelhas, no mínimo 100 ovelhas. Porque ele deixou as 99 e foi atrás de uma, porque no mínimo um rebanho tem que ter 100. Quando eu falo para vocês que meu sonho é chegar no final do ano com 100 ovelhas, é porque o mínimo que um pastor tem que ter é 100 ovelhas. É bíblico, é a palavra que diz. Então, se não houver no meu coração, no coração de vocês, a vontade de salvar almas, essa igreja não tem futuro. Se você individualmente como crente não tiver vontade de salvar almas para Jesus, sua vida evangélica está com defeito, você não está funcionando. A última, bom, acho que dá para ler, quem consegue ler, leia por favor comigo, vamos lá, 1, 2, 3. A última preocupação de Jesus, que todos fossem batizados no Espírito Santo, Para serem testemunhas até os confins da terra. Lembra de Atos 1:8? O que está escrito lá? O que está escrito em Atos 1:8? Quem lembra? Recebereis a virtude do Espírito Santo, poder, virtude, presença, e há de vir sobre vós, e com esse poder, com essa virtude, com essa presença, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então está falando de ganhar alma, seu vizinho de porta, está falando da sua cidade, está falando do seu país, está falando de missões internacionais. Então o poder do Espírito Santo que veio no Pentecostes para estar com a gente, para morar dentro de nós, veio para quê em primeiro lugar? Por que é que o Espírito Santo mora dentro de você? Em primeiro lugar, para levar você para o céu. O Espírito Santo está dentro de você para levar você para o céu. Tem gente que carrega dentro de si o quê? Pombagira, Preto Velho, Maria Mulambo, Zé Pilintra, não é isso? Carrega espírito maligno. Tem ou não tem gente que carrega demônio? Tem. Mas na hora que você aceita Jesus, o demônio tem que ir? E qual é o espírito que vai morar em você? Quem aqui é morada do Espírito Santo? Quem é? O Espírito Santo está aí dentro de você. Você não tem preto velho dentro de você. Graças a Deus, você tem o Espírito Santo. Agora, o Espírito de Deus está dentro de você para quê? Primeiro, para salvar você, óbvio. E segundo, para que mais? Para usar você para salvar os outros. Sim ou não? Sim. Deus primeiro faz a obra dele em mim, em nós, para depois nos usar. Então, você entregou a vida a Jesus. Se tinha capeta, saiu, o Espírito Santo entrou. Você é a morada do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo quer que você fale, que você pregue. Atos 1:8. Recebereis a presença do Espírito para testemunhar, para abrir a boca, para falar, para entregar folheto na porta da igreja, para ser testemunho na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, onde você estiver. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Agora, muito disso, e por isso nós colocamos em quarto lugar, o seu testemunho vai ser verdadeiro. As pessoas verão Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, se nós fizermos as 3 primeiras coisas: estudar a palavra, orar e jejuar. Sim ou não? Sim. Crente que não ora, que não lê a Bíblia e que não jejua, ele vai ter vontade de salvar alguém para Jesus? Não, porque ele está na carne. Ele se transformou num clubista, num frequentador de templo, num religioso frequentador de igreja. Quanto mais cheio do Espírito Santo você é, orando, lendo a Bíblia e jejuando, mais vontade você tem de ver Jesus salvado, a igreja crescendo, o evangelho avançado, as almas serem libertas, das pessoas serem transformadas. Quanto menos Bíblia, oração e jejum você tiver, você não está nem aí para os outros indo para o inferno. É assim que funciona. A última preocupação de Jesus, Atos 1:8, por que última? Porque ele falou isso e depois foi embora para o céu, se assentou à direita de Deus Pai. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo entrou, Pentecostes, e eles foram para a rua, e isso aqui se cumpriu, porque Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, não é isso? Então essa profecia de Atos 1:8 se realizou em Atos 2, através de Pedro, e os 11 se levantaram com ele. Qual é a quarta coisa que, se não tiver numa igreja, essa igreja não avança? A ausência de vontade de ganhar almas. Ó, agora engatilhou o negócio aí, está funcionando.
fico pensando, os irmãos na filmagem não entendem nada, né? Mas é assim mesmo, a gente está começando com data show, os irmãos entendam aí. No Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 4, vamos ler o texto. O data show facilita, né? Você não precisa estar manuseando a Bíblia, corre para lá, olha para cá. Mas eu preciso que você participe para que você não fique aí. E se eu perceber que você está assim, Santa Glória! É terra de manto de mistério, viu? Ela chega pulou lá atrás. Mas ninguém vai dormir aqui não, então não vou deixar. Dou um terra daqui, tu pula daí, ok? Vai ter a menina mexendo e faz foi no teto. Ô glória! Irmão, na minha época de professor, eu sou professor de história. Na minha época a gente tacava era giz, né? Lutava assim, ó. Tacava giz. Eu fiz o meu estágio no CIEP, lá na Maré. Hoje com isso aqui não tem como, mas dá um terra no microfone, tu pula aí, não apunta. João capítulo 9, versículo 1. Lê, por favor, igreja. 1, 2, 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O que mais? Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Deixa os seus pais para que nascesse cego. Esse episódio de João 9 é um dos mais importantes no ministério de Jesus. Depois que ele faz o milagre de curar esse cego, ele fica tão famoso, tão conhecido, que ele chega a morrer por causa disso mais à frente, o Senhor Jesus, né? Porque esse homem nasceu cego. Tem um evangelista chamado T.L. Osborne, já morreu. Ele era um ministério muito poderoso, igual o de Jim Swaggart, por exemplo, nos anos 80. E o R.R. Soares é muito fã, inclusive seguidor desse T.L. Osborne. Eu estou tentando me lembrar o livro, que quem mais vendeu foi a Igreja da Graça, desse evangelista americano T.L. Osborne. Ele veio curar os enfermos. Não, ele veio libertar os cativos. Acho que é isso, não sei. Bom, o detalhe é que nesse livro, esse homem diz algo que quando eu li na minha adolescência, eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Ele diz que ele acredita, irmão, a Bíblia não está dizendo, eu estou só passando o que eu li no livro do T.L. Osborne, tá? Você acredita se quiser, aqui só me botou para pensar. Ele diz nesse livro, que esse rapaz, esse homem que nasceu cego, nasceu sem olho, sem o globo ocular, sem a bola do olho. E quando Jesus pega, cospe no chão, Jesus faz 2 bolinhas de barro. Olha o mistério. Enfia aquela lama no olho daquele homem. E quando Jesus ora, aquilo se transforma em olho. É muito forte. Eu falei, meu Deus, será que é isso? Fato é que o homem não tinha visão desde que nasceu e o homem enxergou. E repito, não foi uma cura de cegueira qualquer, porque mudou radicalmente o ministério de Jesus quando isso aconteceu. Mas vamos examinar o texto. Primeiro, quando Jesus vem andando com os discípulos, depara com esse rapaz cego. Sentimento do coração dos discípulos, pensamento deles, preocupação deles. O que é que os 12 e os outros que acompanhavam a comitiva de Jesus, o que é que essa turma estava preocupada? Viram um homem cego, chegaram para Jesus e foram fazer uma pergunta de maldição hereditária. Vem cá, quem é que pecou para esse rapaz aí ser cego? Foi ele mesmo? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Ele nasceu cego? A culpa é de quem? A maldição. Como é que pode? O infeliz já nasceu sem os olhos. Quem é o culpado dessa história? Ele, o pai dele, a mãe dele, o Satanás. Ou seja, os discípulos queriam uma explicação teórica para entenderem a razão daquilo que está acontecendo. Jesus ouve aquilo dos discípulos e a gente percebe no texto que Jesus fica chateado com aquilo, porque o coração dos discípulos estava carnal, o coração dos discípulos estava fora da conexão do coração de Jesus. Porque olha a resposta de Jesus, versículo 3, leiam lá, 1, 2, 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, as obras de Deus. Espera aí, vocês querem saber por que esse rapaz nasceu cego? Não tem que saber por que ele nasceu cego. O que importa é vocês entenderem que a culpa não é dele, a culpa não é do pai dele, a culpa não é da mãe dele. Esse rapaz nasceu cego porque Deus vai manifestar uma grande obra na vida dele.
essa cegueira desse rapaz é apenas uma oportunidade de Deus provar o poder dele em Israel. Então, onde os discípulos viram um problema, Jesus viu uma solução. Onde os discípulos viram um negócio grave, Jesus viu uma oportunidade. Vai se manifestar na vida desse rapaz o maior milagre do meu ministério, diz o Senhor. Era nisso que Jesus estava pensando. Mas os discípulos estavam a cabeça em outra coisa. Enquanto Jesus queria curar aquele cego, fazer ele enxergar e causar uma revolução no país, os discípulos estavam igual debate de melodia. Qual é a razão desse rapaz ser cego? Eu acho que segundo o escritor tal, segundo o fulano de tal, e muita teoria, muita conversa fiada, e a prática mesmo. Cadê a prática? O que Jesus começa a ensinar nesse texto é que a gente tem que parar de tentar querer entender tudo e fazer o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Curar o cego. Não interessa porque o cego está cego, eu tenho é que curá-lo. Não interessa porque o pecador está pecador, eu tenho que pregar o Evangelho e salvar a alma dele. O foco não é discutir a teoria, o foco é praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje a gente tem muitas igrejas Brasil afora que perdem um tempo enorme com tanta teoria, mas não estão entregando folheto, não estão fazendo arquivo, não estão fazendo trabalho em casa, não estão salvando ninguém, não estão expulsando demônio. Um exemplo, eu venho no carro já há 2 ou 3 dias ouvindo numa das rádios aí que eles vão fazer um louvorzão num drive, né? Você bota 4 pessoas num carro, eu não sei onde é, e aí você paga já pela internet, é um show, vai ser um show gospel, louvorzão da rádio tal aí. Aí vai todo mundo com o seu carro, com 4 pessoas dentro do carro, aí só os top, os cantores top, né? Isso é muito ignorante. É um trabalho. É um trabalho, eles vão ganhar o dinheiro da bilheteria, a pandemia parou, todos os pregadores e cantores ficaram desempregados mesmo, e tal, ok, mas eu pergunto, a ideia é evangelizar? Alguém vai ser curado? Algum demônio, alguém vai ser liberto de demônio? Vai ter apelo pelo menos para salvar essa pessoa dentro dos carros? Qual é o propósito desse ajuntamento? Então tem muita igreja hoje, está virando um clube, irmão. Porque tem boa música, tem boa comida, tem boa amizade, tem boa conversa, mas Jesus está preocupado com isso? Olhe para mim. Se a gente pudesse olhar agora para Deus, no trono dele no céu, isso é impossível, né? Aquele que tem só imortalidade e a vida na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Mas vamos imaginar Deus no trono no céu agora. Você perguntasse assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor olhando para a terra agora, qual é a maior preocupação que o Senhor tem agora, olhando para o planeta Terra? Deus está preocupado que a taxa Selic do Brasil está 2%? Sim ou não? Deus está preocupado que o dólar está valendo 5,20, 5 alguma coisa em relação ao real? Deus está muito preocupado com isso, sim ou não? Deus está tão preocupado que a Bolsa de Valores até aumentou no Brasil.